Pessoal, boa noite. Vamos, para mais uma aula agora, já na segunda etapa, do curso. E para começar a aula, vamos comentar aqui, a nossa prova, a revisão na sexta-feira, um dia antes, né? A revisão, praticamente eu falei, pontos que caem na prova, a prova toda, assim, a revisão, né? Então, houve muitas notas boas, né? Notas assim, a gente fechou a prova, 5, 5,5, né? A prova valia 0 a 6, né? Também veio algumas notas mais baixas, né? Bem baixas também. E aí, vou aqui comentar com vocês, tá bom? Então, vou abrir aqui a prova, deixa eu compartilhar aqui com vocês. E aí vamos ter assunto hoje, tá? Tá lá na plataforma, né? Já está lá o texto base, né? O material, os slides, tudo lá também, tá? Mas antes vamos comentar aqui a prova. Deixa eu ver se entrou aí. Vocês estão vendo aí a prova? Não, né? Bem, pessoal, a prova está aí, né? 5 questões objetivas, eu estou meio rouco, viu? Então vamos, analisar inicialmente a primeira questão, né? Eu vou aqui só pegar o lápis para riscar aqui na tela. Então, a primeira questão começa aí, né? Os diferentes enfoques da administração pública. Pessoal, eu falei isso na revisão, né? Olha os enfoques da administração, as formas da administração, é importante, né? Então, antiga administração pública, nova gestão pública e novo serviço público, né? Aí vem, apresentam concepções distintas sobre o papel do governo, o interesse público, a racionalidade predominante e o acordo. Isso aqui nada mais é que a responsabilidade, que o servidor público, detém no exercício de suas funções, né? E até tem uma aula que eu gravei de sala 12 ou 13, eu falo muito também sobre isso, mas está no material, né? Foi passado para vocês, tá? Então, a primeira questão, eu falei, na nova gestão pública, o interesse público ele é compreendido como um diálogo sobre valores compartilhados e o governo atua como catalisador das forças de mercado, priorizando a racionalidade política. Pessoal, primeiramente, você está errado, né? Porque na nova gestão pública, o interesse público ele é concebido, né? Como o que é uma agregação, certo, de interesses individuais, né? Tá? E não como um diálogo sobre valores compartilhados. Então, isso aí está errado, né? E essa outra característica, ela pertence ao que é o novo serviço público, então, e não a nova gestão pública, né? E além disso, quando fala da racionalidade aí, predominante na nova gestão pública, é a racionalidade técnica e econômica, não tem nada a ver com racionalidade política. Então já está errado, isso aqui já deixa bastante errado. A visão é técnica, né? Busca-se a tecnicidade, profissionalismo, tá certo? Então, errada aí a letra A, né? E não está difícil. Vamos lá. Letra B, no novo serviço público, a accountability, né, que é a responsabilidade, ela é hierárquica, tá? Pessoal, ela não é hierárquica, não está atrelada apenas a uma noção de hierarquia, no que tange a responsabilização ali do agente público, né? Ela é multifacetada em vários âmbitos, não tem... então quer dizer que o cara que está lá no topo, ele não vai responder pelos seus atos. Claro que vai, né? Agora que isso é frequência, Diana, calma aí, a frequência é no final. Não vai ter frequência agora, não, tá? Só no final, tá bom? Então, os servidores respondem, isso, no final da aula. Então, os servidores respondem aos consumidores e o governo tem como principal função guiar a atuação dos agentes econômicos, né? Então, primeiramente, os servidores, eles respondem aos cidadãos, tá? Não aos consumidores. Então, essa visão aí não está correta, né? Apesar de certa forma, porque o problema é esse, você pode ver o cidadão como consumidor em tese, sim, mas o servidor público ele não responde, não é um consumidor do serviço, né? Nós temos cidadãos que têm, né, o direito de receber um serviço bem prestado, né?
E o papel do governo, pessoal, ele é servir, tá? Não é a função de guiar, beleza? Ele vai, claro, ali, né, negociar interesses, né, entre os cidadãos, grupos da comunidade, não é um guia, tá? Então, essa questão de guiar, essa é uma característica da nova gestão pública, não do novo serviço público, tá? Está tudo lá no material que foi disponibilizado para vocês. E observem, né, pessoal, um ponto importante. Os materiais base que eu disponibilizo para vocês são textos curtos, de 6, no máximo 10 páginas. Não é nenhum material muito extenso para você, né, estudar. Até se o aluno se dedicar, eu sei que no dia da prova são 8 provas, né, se não me engano, todas as matérias ali, 6 provas. Mas na semana, daria para pegar ali, ler tudo, fazer uma revisão. A revisão que eu, né, a revisão que eu falei que eu dei para vocês na sexta-feira também, né? Muito boa, né? Por sinal que estava a prova toda lá, né? Letra C, pessoal. Então, na antiga administração pública, o interesse público é definido politicamente por meio das leis. A estrutura organizacional é burocrática, com autoridade, né? Top-down, né? Você vai falar sobre isso. E os servidores respondem a clientes e constituintes, né? Essa é a resposta correta. Não? Na antiga administração, pessoal, o interesse público ele é definido politicamente por meio das leis, sim, né? Tem essa estrutura burocrática, certo? E os servidores respondem a meros clientes, né? Ali não é um cidadão, não vai se dirigir ao cidadão, né? Letra D, pessoal. A nova gestão pública adota uma racionalidade predominantemente política, já está errado, né? É uma racionalidade técnica e econômica, certo? E aí, né, cadê? Com organizações descentralizadas, uma abordagem, né, de responsabilidade orientada para os valores da comunidade e dos cidadãos, né? Aí vem aquela questão também, embora, né, tivesse essas organizações descentralizadas, né, a responsabilização, o accountability, né, é orientada para o mercado, né, e não para os valores da comunidade e dos cidadãos. Esta última situação aí, ela é típica o quê? Do novo serviço público, tá? Não da nova gestão pública. Então está incorreto. Letra E, na antiga administração pública, o interesse público é resultado do empreendedorismo, dos gestores públicos, aí vem a estrutura organizacional horizontal e participativa, e a responsabilidade se dá por meio da competição entre agências governamentais, né? Aqui, pessoal, não corresponde, né? É óbvio, a antiga administração pública, né? Que é burocrática, né? Que é weberiana ali, comentado por Max Weber, né? E, então, mais sim, o que? Elementos que são característicos da nova gestão pública, né? Que é o empreendedorismo, a competição entre agências, né? E também do novo serviço público, né? Que fala da questão da participação. Vimos lá que na antiga administração pública, pessoal, o interesse público, ele é definido por leis e pela hierarquia política. Vimos isso, né? Tá? Na antiga, perdão, na antiga administração. E a estrutura é vertical, burocrática, né? Falamos muito sobre isso, tá? Então, a resposta aí é a letra C, tá? Letra C. Tranquilo? Segunda questão. Vamos aqui só para eu rolar aqui para vocês. Segunda questão, pessoal. Vamos. Dar um problema aqui, cadê? Pronto. Então, a formação histórica da administração pública brasileira foi profundamente influenciada pela herança colonial e por práticas políticas que persistiram ao longo do tempo. Desde o período colonial até as tentativas de modernização do século XX, observa-se a consolidação de um padrão dual, né, de estrutura administrativa do Estado, falamos sobre isso, né. Então, com base nessa trajetória, assinala a opção, né, alternativa correta, tá certo? Alternativa correta aí. Então, para ser direto, né, a correta é a letra B aqui, né, quando fala que durante a ditadura Vargas, a reforma administrativa promovida, né, pela DASP, certo?
estabeleceu critérios profissionais para ingresso em serviço público, mas as pressões populistas, né, clientelistas, limitaram o alcance da reforma. Se acontecer, falamos sobre isso. Ele buscou o quê? Uma profissionalização do serviço público, né? Isso foi buscado com essa reforma empreendida ali na época do governo Vargas, tá? Gerando o quê? Um padrão dual, né, entre altos escalões, tá? Deixa eu ver, estou vendo entrar aqui. E escalões inferiores, né? Tá certo. A letra A não está certa, né? Porque, já sendo bem objetivo, né? A Revolução Industrial ocorreu entre os séculos XVIII e XIX, e o Iluminismo, né, é do século XVIII e não do século XIX, né? E, além disso, não é só isso também, né? Portugal esteve distante desses movimentos, né, transformadores, né? Quando fala aqui, tiveram impacto significativo. Então, nada a ver isso, tá? Beleza? Então, a letra A a correta nessa. A letra A está errada, né? A correta é a letra B, letra C. Quando fala da Constituição de Brasília, né, no governo Juscelino, né, Kubitschek, representou um marco de unificação na administração pública federal, eliminando as disparidades entre os diferentes níveis da burocracia, né, e fortalecendo a eficiência dos serviços prestados à população. Isso está errado, né, pessoal? Vimos lá que a Constituição de Brasília, o que produziu algumas consequências, né, incluindo o quê? A divisão dos órgãos do governo, né? Tivemos também a interrupção das comunicações no serviço público, houve a criação de uma burocracia quase que paralela, né? Então piorou a questão da burocracia, tem lá no material isso claramente, né? Tá? Então houve o quê? Adicionou como se fosse mais uma camada na administração pública, né? Mais burocrática ainda, né? Então não houve busca por eficiência, não fortaleceu a eficiência, e assim, agravou as disparidades existentes, né? Então essa letra C aí está completamente errada, tá? Letra D, né? Fala o clientelismo, a administração brasileira foi totalmente superado com a democratização que ocorreu em 45, no pós-segunda guerra, né? Quando os partidos políticos passaram a adotar procedimentos transparentes e recrutamento para todos os níveis de burocracia estatal. Lá, o texto foi disponibilizado para vocês, né? Falar que a democratização que ocorreu aí em 1945, pessoal, não ajudou a modernizar a administração pública, né? Apesar de estabelecer aí uma certa transparência e tal, né? Buscando tornar a administração lá responsável, né, perante o Congresso Nacional, esses instrumentos o que foram usados pelos partidos, pessoal, buscando ampliar as práticas clientelistas. Então, na verdade, o clientelismo aí, ó, ele foi ampliado, tá? Então, a C está errado. E a letra E, né? Como falei, a Constituição de Brasília, no governo, contribuiu de forma decisiva, né, para a integração e racionalização da administração por federal. Claro que não, falamos sobre isso agora, né? Reduzindo a burocracia de forma alguma, aumentou, né? Eliminando as práticas clientelistas dos escalões intermediários do serviço público, né? Então, a correta, no caso aqui, é a letra B, certo? Letra B, tá bom? Então, vamos agora à terceira questão. Como é que é? A minha prova só tem a letra D, não tem a letra E. Não pode ter acontecido algum erro de impressão. Mas, assim, se a resposta correta estiver na sua prova, Poliana, quem mais falou aqui, Caroline, não tem prejuízo. Na verdade, foi benéfico para você. Já tinha uma alternativa a menos, certo? O que não pode acontecer é a alternativa a ser marcada não está impressa na prova. Aí é caso de anular. Mas se tem uma alternativa a menos, eu não sei o que aconteceu, né? Se tem uma alternativa a menos, estou analisando. Pode acontecer, porque são muitas provas impressas e tal, né? Se você puder conferir sua prova aí, ver se essa alternativa está lá, se eu estou falando aqui, porque se constar, está tudo certo. Na verdade, que tem só até a letra D, né? De certa forma, houve até um benefício, né? Porque nessa parte de impressão é uma parte operacional, né, com o professor, né? Não sei como é que funciona isso. Tá certo?
Então vamos lá. Terceira questão. Consegui zerar a prova. Meu Deus, Jean, não acredito. Você estava na minha aula de sexta-feira? Jeane do céu. Estava na minha aula, Jeane, não é possível. E a discursiva, que eu falei lá, que quer cair a administração direta. Ah, sim, ainda bem, menos uma prova. Ah, tá. Rapaz, Jeane, meu Deus, faça comigo não. Tá, vou tentar recuperar agora, né? Fazer uma boa A2 para, né, recuperar ela no exame, né? Tá, vamos lá, pessoal. Então, terceira questão, né? Vamos aqui à terceira questão. Então, aqui eu estou corrigindo com vocês, né, bem direitinho. Deixa eu botar aqui no que é que eu tô, botei em modo apresentação, e tá assim, tá? Terceira questão, pessoal, bora lá. Hoje é uma aula que, assim, tava com medo da prova, mas até que fui bem, Poliana. Ah, tá. De bom, ainda bem, né? Ainda bem que você foi bem, graças a Deus. Terceira questão, pessoal. Então, aí, né, a evolução da base legal da administração pública brasileira foi marcada, né, por marcos institucionais que buscaram organizar, modernizar e conferir racionalidade à gestão estatal. Ó, vocês que vão ser administradores públicos, gestores, pessoal, conhecer toda essa evolução histórica da administração brasileira é assim, é fundamental. Isso aqui é básico, você entender como é que funciona, o porquê hoje, né, estamos no estado atual, certo? Que busca uma prestação de serviço público mais eficiente, tudo mais, e como é que foi essa evolução. Isso aqui é importantíssimo, tá? Então, aqui, a evolução da base legal da administração brasileira foi marcada por marcos institucionais que buscaram organizar, modernizar e conferir racionalidade da gestão estatal, vamos sobre isso, né? Desde a criação do DASP, no primeiro governo Vargas, até a promulgação da Constituição de 88, né? Diferentes instrumentos legais definiram princípios, estruturas e procedimentos para a atuação do Estado. Então, aí pede, né, para marcar a alternativa correta, tá, pessoal? Então, vamos logo na correta aqui, que é justamente a letra B, tá? A letra B é a correta. Perdão, peraí, não sei se é a letra B aqui. Aqui tá. O Decreto-Lei 200. Cadê aqui? Quem baralhou as questões, deixa eu só tirar do modo da apresentação aqui, que fica melhor para mim. Tá. Não, estou na segunda questão, é óbvio que não vai ser, né? É aqui, evolução histórica e tal. Ela saiu da apresentação, do modo apresentação. Agora sim, deixa eu mudar de novo aqui. Colocar na apresentação, que saiu da apresentação aqui para mim. Ah, voltou aqui. Pronto, vai voltar aí. Porque você botar o PDF no modo apresentação não presta. Né? Ele fica assim. Pronto, agora voltou. Não dá para deixar no modo apresentação o PDF, não. Tá, pessoal? Então, a resposta correta aqui é a letra D, né? Que fala do decreto-lei, tá? Fala aqui, ó, o Decreto-Lei 267 estabeleceu diretrizes para a reforma do Estado. Então, é a letra D, essa aqui, ó. Estabeleceu diretrizes para a reforma administrativa, né? Introduzindo princípios como planejamento, coordenação, descentralização e controle permanece em vigor, né? Até os dias atuais, com algumas atualizações. Esse decreto é muito importante, tá? Muito mesmo, até quem estuda para concurso, esse decreto é cobrado até hoje, porque tem definições de direito administrativo muito importantes, principalmente no âmbito da administração indireta, ele fala muito da descentralização e tudo mais. Então, a resposta correta, pessoal, é a letra D, tá certo? A letra D, tá? Aí, nós temos aqui a letra A, né, que fala do... Só colocar aqui só do departamento, né, administrativo de serviço público, que é o DASP, né, foi criado em 1938, tinha como uma de suas competências a seleção de candidatos aos cargos públicos federais por meio de critérios políticos, fortalecendo o clientelismo e a influência dos poderes locais na administração, tá? Na verdade, ele foi criado com o objetivo oposto, né? O DASP ele buscava o quê? Reduzir a ineficiência do funcionalismo público, e não isso aí, né? Por meio da adoção de um sistema de mérito,
seleção de candidatos por concurso público, né? Centralização de decisões, enfim, né? Então, por isso que a letra A está incorreta, tá? Em relação à letra B, né, que fala que a Constituição de 88, embora tenha representado o marco da redemocratização do país, não abordou questão relacionada à organização da administração pública. Absurdo isso, né? Artigo 37, 38 da Constituição, falei sobre isso, né? E demais artigos lá. Então, isso aí não tem nem cabimento. A Constituição de 88 foi uma Constituição muito importante, tá? Então, assim, não tem nem o que falar, né? Essa letra B aí, né? Ela tá incorreta, né? Então, ela fala, assim, a Constituição fala de forma ampla, né? Amplamente sobre a organização da administração pública, né? Então, fala de muitas situações. Então, tem um título lá, se não me engano, o título 3 da organização do Estado, né? E aí, logo na sequência, tem o título 4 que trata da organização dos poderes, né? Então, fala muito sobre a estrutura administrativa do Estado. Então, isso aí não prevalece essa questão, tá? Em relação à letra C, né, que fala que o DASP foi extinto, né, ainda durante o Estado Novo, após a queda de Vargas, em 45, sendo substituído imediatamente pela Secretaria da Administração Pública da Presidência da República, né, SEDAP, criada ainda na mesma década, né, pessoal? A letra D, ela está errada primeiro, porque o DASP ele não foi extinto, né, em 1945, né? Então, o material lá que que eu coloquei para vocês e as aulas, fala que com a queda de Vargas, que se deu lá em 45, lá pelo final do ano, né? O DASP, ele passou o quê? Por um processo, ele foi reestruturado, né? Então, houve um esvaziamento parcial, mas ele manteve-se em atividade. Na verdade, o DASP ele só foi extinto na década de 80, né? 1985, 86, por aí, né? Tá? Que aí sim houve a criação da SEDAP, né? Da Secretaria da Administração Pública da Presidência da República, tá? Então, essa letra C aí, tá? Está errada, beleza? Tá, beleza, pessoal? Tranquilo? A letra D já vimos, né? Que é a correta. A letra E, Decreto-Lei 200, foi integralmente revogado, não foi, né? Já está errado, porque esse decreto foi, tá, revogado. Beleza, pessoal? O povo está entrando aqui. Beleza. Então, vamos agora ver, né, a quarta questão, tá? A quarta questão. Pessoal, a trata mais uma vez sobre a organização da administração pública, né? E trata sobre administração direta e indireta. Eu falei sobre, ó, pessoal, estudem administração direta, descentralização, desconcentração, estudem isso para a prova. Um dia antes da prova, eu falei para vocês, né? Tá isso aí. Tá, pessoal? Então, vamos lá. A organização da administração pública brasileira distingue a administração direta da indireta e estabelece diferentes formas de prestação de serviços públicos e exploração de atividades econômicas pelo Estado. Essa estrutura envolve conceitos como centralização, descentralização, outorga e delegação, além de definir regimes jurídicos específicos para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, né? Então, pessoal, qual seria aqui, né, a resposta correta? Que fala que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, né, quando exploram atividade econômica, submete-se aos princípios da ordem econômica, tá? E não gozam de privilégios fiscais não extensivos às empresas, tá, do setor privado. Então, a resposta é justamente aqui, tá? A letra A. Não goza de benefícios, né? Empresa pública e sociedade economista são pessoas jurídicas, tá, pessoal, de direito privado, né? E aí tem uma diferença em relação ao capital, né? A empresa pública tem um capital 100% público, sociedade de economia mista não, ela tem, né, já está dizendo, sociedade de economia mista, capital público e capital, né, privado. Então a resposta correta
Tá aí, é a letra A, tá? E aí vamos, né, a analisar as demais alternativas. A letra B fala aqui que a descentralização por outorga ocorre quando a execução do serviço é transferida a particulares por meio de concessão ou permissão, mantendo-se a titularidade do serviço com a administração. Tá errado, tá, pessoal? Tá errado. Por quê? Na descentralização por outorga, eu vou transferir tanto a titularidade quanto a execução do serviço público, foi isso na revisão, né? E outra coisa, ela é destinada exclusivamente a pessoas jurídicas de direito público, né, que são integrantes da administração direta, como é o caso das autarquias, fundações públicas, né? Quando a gente fala de transferência a particulares, ela se dá por meio de concessão ou permissão, né? Eu tenho que uma descentralização por delegação, né? Em que a titularidade do serviço ela permanece com o poder público, tá? Então, por isso aí que a letra B está errada, tá, pessoal? A letra B está errada. Letra C, vamos lá. As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Criadas por lei específica para prestação de serviços públicos, possui autonomia administrativa e financeira, mas não contam com privilégios processuais, como prazo em quádruplo para contestar, tá, pessoal? Pessoal, primeiro, né, as autarquias são pessoas de direito público, não direito privado, tá certo? Elas possuem a autonomia administrativa e financeira, beleza, e contam, sim, com privilégios processuais, tá? Então, com prazo para contestar, recorrer, né? Salvo engano, o CPC até mudou, né? Agora é prazo em dobro, né? Não seria nem mais em quadro, seria em dobro, né? De todo modo, a questão está errada, tá? Porque há, sim, os privilégios processuais e não é uma pessoa de direito privado, é direito público, tá, pessoal? Então tá errada aí essa questão, beleza? Tranquilo? Vamos aqui à letra D. As agências reguladoras são espécies de fundação. Até falei sobre isso, né? Estudem essa parte também. As agências reguladoras são espécies de fundações públicas de direito privado, dotadas de poder normativo e autonomia política, podendo estabelecer unilateralmente as regras para a execução de serviços públicos delegados a terceiros. Pessoal, está errado, né? Na verdade, as agências reguladoras são espécies do gênero, né? Autarquia, né? Até aí, não fundações públicas, não está errado, tá? E elas são classificadas como autarquias de regime especial, né? E detêm o quê? Personalidade jurídica de direito público, né? Elas são, sim, dotadas de poder normativo, né? Possuem uma autonomia financeira, estabilidade, por dirigentes, falamos sobre isso, né? Mas elas não detêm autonomia política, tá? Não existe isso, fazer leis, não, né? E a finalidade da agência reguladora, já está no nome, né? É a regulamentação, como também controlar, fiscalizar serviços públicos, né? Que são transferidos ao setor privado, tá bom? Então, essa letra aí está errada, tá? Letra D está errada. Letra E, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando prestadoras de serviços públicos, submetem-se integralmente ao mesmo regime jurídico das empresas privadas, incluindo a sujeição à falência e a impossibilidade de utilização de bens públicos impenhoráveis, né? Uma vez que sua personalidade jurídica é sempre de direito privado, tá, pessoal? Essa letra E, ela contém alguns erros aí de cunho conceitual, né? Vamos lá, primeiro, embora as empresas públicas, né, e as sociedades de economia mista, elas possuam personalidade jurídica de direito privado, né, como nós falamos anteriormente, quando elas prestam serviços públicos, elas não se submetem integralmente ao mesmo regime jurídico das empresas privadas, pessoal. Por quê? Elas sofrem as chamadas derrogações públicas, né? Como, por exemplo, tem que fazer licitação, tem regras específicas, mas tem que fazer. Uma empresa privada não faz licitação, ela vai lá e contrata o que ela quer, e pronto, né? Tem que observar os princípios da administração pública, que são aqueles lá do artigo 37, especialmente, né, da Constituição, tá? Sujeito-se ao controle que é exercido pelo Tribunal de Contas, sujeito-se à lei de improbidade administrativa, tá, pessoal?
não estão sujeitas à falência, porque a própria lei de falência ela exclui as empresas públicas e a sociedade de economia mista, né, do seu âmbito de aplicação. Enfim, né, então, assim, os bens, né, dessas entidades, quando eles estão afetados ao serviço público, eles são impenhoráveis, né? Então, eles gozam também de outras prerrogativas que são típicas da fazenda pública. Então, assim, essa letra E tem muitos erros, né? Muito errada, tá, pessoal? Então, vamos avançando aí. Quinta questão. Então, pessoal, a quinta questão, a resposta correta é justamente a que fala que o formalismo na administração pública brasileira manifesta com descompasso entre as normas legais e as práticas, né, reais, criando o que? Uma dualidade entre o país legal e o país real, frequentemente associada à herança colonial e à persistência do patrimonialismo. Essa daí, assim, tá, eu acho até que é uma das mais tranquilas aí. Deixa eu só permitir o povo entrar aqui, né? Da, da prova, né? Porque tá bem, né? Bem na cara mesmo. Então, a resposta, tá? Correta aí é a letra C, tá, pessoal? Letra C. Vamos ver os erros das demais, né? Então, a letra A fala aqui que o ponto patrimonialismo, né, conforme definido por Max Weber, né, caracteriza pela clara separação entre o patrimônio do governante e o patrimônio público, sendo uma prática típica dos estados democráticos modernos que adotam o sistema de mérito para ingresso no serviço público. Pera aí, né? É justamente o contrário, né? O patrimonialismo, ele se caracteriza justamente pela ausência da distinção, né, entre o patrimônio do governante e o patrimônio público. Porque ele trata a coisa pública como uma extensão dos bens privados dele, né? Então, e essa prática aí, ela é típica, pessoal, de formas de dominação tradicional, né? Como as monarquias absolutas, né? Então, não é uma característica de estados democráticos modernos, tá? O Estado democrático moderno, o que é que ele busca? Impessoalidade, sistema de mérito, patrimonialismo, não busca nada disso, não. Tá? Então, a resposta é errada, isso daí. Letra B, pessoal. O patrimonialismo brasileiro, tá? Analisado por Sérgio Buarque de Holanda, refere-se exclusivamente à estrutura familiar colonial, sem qualquer relação com a formação das instituições políticas e administrativas do país, ao longo de sua história, né? Primeiramente, né? O patrimonialismo brasileiro, né, conforme a análise do Sérgio Buarque, né, tem lá até a obra dele, Raízes do Brasil, eu coloquei lá no material, está diretamente relacionado à formação das instituições, né, políticas e também, né, administrativas do país. Então, ele demonstra lá como a estrutura patriarcal da família colonial se estendeu para a vida pública. Na verdade, é isso que ele diz, né, gerando o quê? Situações de subordinação, confusão entre público e privado, né? E isso influenciou a administração pública, beleza? Então, por isso que a letra B está errada. Pulando a letra C, que é correta, né? Letra D de dado. Vamos lá. O homem cordial, né, conceito que foi desenvolvido por Raimundo Faoro, né, e sua obra Os Donos do Poder, está tudo no material lá, explica a tendência do brasileiro a distinguir rigorosamente o interesse privado e o interesse público, fortalecendo a impessoalidade na administração estatal, né? Só em sonho, né? Primeiramente, assim, o conceito de homem cordial ele foi desenvolvido por Sérgio Buarque, não por Raimundo Faoro, né? Tá? E ele utiliza esse conceito para caracterizar o que o brasileiro, que na vida pública, ele tende o que a não distinguir o interesse privado do interesse público, priorizando o que relações pessoais, né, em detrimento, né, da impessoalidade. Está totalmente aí, né, o contrário. O Raimundo Faoro, ele é autor, né, da obra Os Donos do Poder, tá? E essa obra analisa o quê? A formação, né, da burocracia no Brasil, né? Fala do estamento burocrático, enfim, tá? Então tá a letra D aí errada. A letra E também correta, né? Formalismo na administração brasileira, embora tenha origem no período colonial, foi completamente superado com a reforma administrativa promovida pelo DASP no Estado Novo, uma vez que a adoção do sistema de mérito
e da centralização decisória, eliminou qualquer descompasso entre a lei e a prática. Não, tá errado, né? Então, o primeiro erro, né? O formalismo ele não foi completamente superado com a reforma do DASP, tá? Então, o formalismo é uma característica estrutural e é persistente da administração brasileira, né? E as raízes coloniais, elas continuam a se manifestar mesmo após as tentativas de modernização, tá? Então, isso aí já está errado, né? Outro ponto também, o DASP, né, embora ele tenha buscado implantar, pessoal, critérios racionais, né, de mérito, ele não consegue eliminar o descompasso entre o que está na lei e o que é a prática, né? Não existe isso, tá? Então, aquele padrão dual, né? A realidade, o que a norma diz, né, as normativas, né, o formalismo diz, o que a prática, né, representa, que é totalmente diferente, né? Tá? E outro ponto também é que a ideia de centralização decisória, né, que é do DASP, eliminaria o formalismo, né? Então isso é contraditório, tá? Então tá errado isso aí também, tá? A resposta, né? É incorreto, né? Então não há superação definitiva do formalismo, né? Por uma única reforma. Então isso não existe. Ignora a própria estrutura, né, da administração pública brasileira, tá certo? E a sexta questão, a questão discursiva, né, pessoal? Fala que agora a organização administrativa do Estado brasileiro distingue-se, né, entre a administração direta e indireta, né, sendo que a prestação de serviços públicos pode ocorrer de forma centralizada ou descentralizada. Aí vem essa descentralização, por sua vez, pode se dar por outorga ou por delegação, conforme a natureza da entidade, que passará a executar o serviço, né, e a extensão das competências transferidas. Desta forma, diferencie descentralização por outorga de descentralização por delegação, indicando a quais entidades se aplica cada uma dessas formas, né, de descentralização. É uma questão, né, assim, que cobra um conhecimento, né, assim, amplo, né, precisa discorrer, falar sobre descentralização por outorga, descentralização por delegação, né, pessoal? Então, até tratei sobre isso com vocês, né? Então, como eu já até comentei aqui, a descentralização por outorga, como eu falei, ela transfere que é a titularidade e a execução do serviço público, né? E aplica-se a quem? Exclusivamente, pessoal, as pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração direta, né? Aí eu falei autarquias, fundações públicas, direito público. Já no que tange o que é a descentralização por delegação, transfere apenas a execução do serviço. A titularidade do serviço público se mantém com o poder público, com a administração pública, né? E se aplica a quem? A descentralização por delegação aos particulares. Aí se dá por meio de concessão, permissão ou autorização, tá? Aí a quem se aplica isso aí? Empresas públicas, como também, né? Empresas públicas, sociedade de economia mista, que são integrantes da administração indireta, além dos particulares, né? Tá, pessoal? Por que se aplicam a elas? Porque se aplicam à empresa pública e à sociedade de economia mista, a descentralização por delegação. Porque, pessoal, elas não possuem personalidade jurídica de direito público, mas sim de direito privado, tá certo? Bem, pessoal, então essa foi aí a nossa prova, né? Assim, não teve tempo para estar as dicas aí, imagino. Então, pessoal, é um assunto assim, da matéria em si, eu digo assim, a nível de curso, da graduação de gestão pública, ele é topíssimo, né? É central, você entender toda a evolução da administração pública no Brasil. E a gente vai tratar ainda sobre isso, inclusive, né? Um pouco da aula de hoje ainda e nas próximas aulas, tá certo? Então, pessoal, vou aqui. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Nada? Tudo bem aí com vocês? Estão bem? Professor, Pode falar. eu levantei a mãozinha, mas acho que não sei se você ouviu. Será que no final da A2, quando o senhor for dar a revisão para nós, eu acho que a maioria, assim, a gente ficou com a dificuldade, porque quando você foi dar a revisão, houve aquele problema no computador do senhor,
E o senhor só falou assim, ó, revisem tal tópico, tal tópico, tal tópico. E a prova já era no outro dia, né? Mas E assim, eu entendi da ele. Mas, assim, os slides que eu ia usar são os mesmos que vocês têm, entendeu? Eu não criei, eu não, não fiz. Ah, entendi, pode falar. é porque assim, professor, os outros professores, eles, porque assim, a gente vê que no slide contém todo aquele assunto daquela aula, né? E na prova, geralmente, não vai cair tudo aquilo. Tipo assim, às vezes, desse assunto que a gente vai estudar hoje, por exemplo, vai cair aí 2 ou 3 assuntos, um exemplo. Será que na próxima revisão o senhor poderia, tipo assim, fazer um resumo menor e passar, assim, dar uma explanada bem bacana, igual os outros professores fizeram com a gente? Porque, assim, essa revisão ela nos ajuda muito, só não tem ideia, assim, do professor ali na semana da prova, nos orientar, dar Mas, uma assim, explicação. eu praticamente eu falei o que ia cair na prova. Assim, entendeu? Eu sei, professor, Ah, mas é, eu só entendo o que eu estou pedindo para o senhor. Porque, assim, o entendi. senhor falar que vai cair, tipo assim, o senhor falou lá para nós vários assuntos, e, Mas, tipo assim, já não, eu estudou. entendi, mas eles foram cobrados, né? Assim, a prova lá é para cobrar de uma maneira vasta, né? O assunto, assim, né? Porque eu queria, como é um dia antes, né? Foi um dia antes, né? A revisão, né? Um dia antes. Então, a minha intenção foi ser rápido, né? E passar para vocês, no caso, o que ia cair na prova mesmo, né? Assim, ó, dá uma atenção nisso aqui. Administração indireta foram duas questões, né? Inteiras, né? Pois é, aí assim, não, aí eu queria, tipo assim, se eu não falasse só para nós assim, ó, dá uma atenção em tal tópico, mas que o senhor entrasse no tópico e explanasse um pouco mais para a gente, se puder. É, porque assim, a revisão não é para isso, né? Mas. Porque assim, se eu for já abordar só o que, porque se eu for fazer dessa forma, eu vou revisar o assunto inteiro, né? Vai ser uma revisão de tudo, em 20 minutos, meia hora, né? Mas eu volto a falar, tiveram notas muito boas, né? Muito boas mesmo. Teve nota 6, 5, várias notas boas, assim. Muita nota 4, 4,5. Então, as notas da prova foram. Mas teve notas Entra, mais baixas, né? mas essa revisão, ela não precisa ser assim só 20 minutos. Assim, nas outras aulas nós tivemos revisão aí, teve tipo a de matemática mesmo, acho que foi 1 hora e meia que a gente foi ali explanando, tirando dúvidas, né, com a professora. Aí eu estou pedindo assim, nesse sentido porque eu acho que teve muitas pessoas que teve essa dificuldade, né? Se o senhor puder, nessa próxima A2, nos Não, ajudar. eu entendo, mas assim, você há de concordar comigo que o estudo tem que vir de lá de trás, né? A aula de revisão ela é só um momento ali, não é assim, para ganhar vida na matéria, né? Mas eu entendi. Eu entendi o que você falou, tá? Realmente tive esse problema lá, né? E assim, eu fiz como eu fiz na outra matéria que eu ministrei no primeiro período, talvez você não foi minha aluna lá, né? Não sei se você foi minha aluna. No primeiro período, eu Não, saí agora, não foi, né? eu iniciei agora no segundo. Acho que não foi, não, que todos são a educação à distância, né? Com os meus alunos lá, que muitos estão aqui, inclusive, eu fiz a revisão daquela forma, ó, pessoal, dá um foco nisso aqui, dá um foco nisso aqui, né? Dá uma abordagem nisso, porque eu acho que a pessoa que está um dia antes da prova, ou ela estudou ou não estudou, né? Então, assim, é mais apontar o que vai cair, né? Então, de todo modo, mesmo que o computador não tivesse dado nenhum problema, a única coisa que eu ia fazer era passar pelos slides, né? Ah, pessoal, esse slide aqui é mais importante. Eu ia fazer isso. É isso eu ia fazer. Talvez teria até deixado mais, aclarado mais algumas coisas, né? Com certeza, né? Mas eu até falei, ó, pessoal, tem um slide que fala disso aqui, do DASP, ó, atenção no DASP, atenção na administração indireta, as formas de administração, porque se você buscar lá, são slides específicos, né? Agora, a matemática eu não sei, né? Porque em matemática, eu até na época de escola fui reprovado, né? É uma matéria que eu não sou bom, né? Então, eu já É não. porque Como é que é lá, né?
que acontece é porque assim, é muito conteúdo, né? Eu E assim, Mas cada semana. a minha matéria é leitura, né? Assim, e os materiais eu sempre tento deixar não muito extensos, né? Assim, você pode observar que são apostilas curtas, a não ser material complementar, que é para alguma coisa a mais, se caso o aluno queira se aprofundar, eu não cobro nada do material complementar. Aí, se o aluno quiser ler, aprofundar, não, eu quero, né, ter uma formação boa, eu quero pegar isso aqui também e tal. Aí eu ponho material complementar lá. Eu cobro tudo que está no texto base, né? Texto base é o que eu cobro que está ali. Tá bom? Mas vou, sim, na próxima, né? Mas, assim, não foi determinante aí por algumas notas, né? Assim, a revisão é só um plus ali. E, basicamente, a minha revisão, eu falei a prova toda. Assim, basicamente. Falei a prova inteira na revisão para vocês. Ó, pessoal, atenção nisso aqui, atenção nisso aqui, atenção nisso aqui. Vai cair isso aqui, tá? Mas tá bom. Pessoal, vou passar aqui rapidinho, 20 minutos eu concluo aqui com vocês. Esse assunto aqui, reformas administrativas, né? E programas de desburocratização, tá? É, alguém falou aqui que as notas, cadê aqui? As notas foram, foi mesmo, as notas não foram, a Francisca, não, teve muita nota boa, muita nota boa. Teve um aluno que eu não entendi, que não fez as atividades, tirou 2, 1 na atividade, juntando as atividades, né, que valeu 4 pontos, né? Acho que não sei se deixou de perder algum prazo, né? Todos os prazos das atividades eu deixo lá para o final, todas bem extensas para você fazer, mas eu recomendo que não acumule, né? Tá? Pessoal, vamos lá. Reformas administrativas e programas de desburocratização, tá? Primeiramente, né, aqui, isso aqui eu vou trabalhar com vocês também mais à frente, algumas reformas na Inglaterra, Estados Unidos, a próxima aula. Anos, né, 1930, né, a primeira grande reforma administrativa, né, do Estado moderno, né? O foco era o quê, pessoal? Burocracia rígida, né? Burocracia, né? Estipular amarras para já é para a próxima prova, que já é a 2, viu? Já são da A2. Estipulando mais amarras, mais camadas na administração. Anos 80, né? Houve as reformas gerenciais, né? Pioneiros na Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia. Até vou trabalhar um pouco na próxima aula sobre isso, né? Que vai ser uma aula gravada, né? Tá? Quando eu falo modelo gerencial que busca eficiência no serviço, uma preocupação real com os resultados, né? 95, né, governo do FHC, né? Eu era criança nesse tempo aí, tá em 95, mas eu lembro de muitas coisas ainda, né? Marco Zero no Brasil, né? Houve a publicação, né, do Plano Diretor de Reforma do Estado, tá? O Brasil torna-se o primeiro país em desenvolvimento a iniciar esse tipo de reforma, né? Foi estipulado lá, pessoal, o MARE, né? O MARE é o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, né? Ele foi criado em 95, né? O ministro era o Brescia Pereira, é, e o MARE, que é esse Ministério da Administração e Reforma do Estado, ele implementa o que é a reforma gerencial do Brasil, né? O que ele buscou, pessoal? Superar aí a burocracia tradicional, óbvio, né? Adotando ferramentas do setor privado, né? Justamente a busca por uma maior eficiência, né? Superando justamente esse modelo aqui de burocracia rígida. Em 98, né, houve a emenda constitucional número 19, né? A transição para o Ministério do Planejamento e expansão para estados e municípios, né? Com a consolidação legal dessa reforma. Essa emenda constitucional 19 ela é muito importante, muito mesmo, no âmbito tanto do direito administrativo como da gestão pública, e ela com certeza está plenamente em vigor, né? Houve alterações posteriores e tudo mais, mas a emenda, de uma forma geral, ainda está em vigor, né? E ela é muito importante, tá? Paradigma, né? Burocracia versus gerencialismo, né, pessoal? Tá aqui a administração burocrática, havia uma desconfiança generalizada, né? Por isso que a burocracia era exacerbada. Já no modelo gerencial, uma confiança maior, né? Lógico que limitada, né? Por questões de responsabilização do servidor público, né? Que atua, que também não pode ser a coisa solta, né? Óbvio, né? Tá?
Em relação ao mecanismo de controle, né, na burocrática, regulamentos rígidos, né, supervisão, autonomia, justamente por conta disso aqui, ó, essa desconfiança, né, são maiores amarras. Já na gerencial, uma maior autonomia, preocupação com resultados, haver um controle social. Esse controle social se dá como? Através da participação cidadã na gestão pública. No meu mestrado em gestão pública, eu trabalho justamente isso aí. Participação social na gestão da segurança pública. Eu falei muito sobre essa questão da participação cidadã esse controle social da gestão pública, e também estou trabalhando isso no doutorado em gestão pública que estou fazendo na UFT também, né? A administração burocrática, pessoal, centralização do poder, né, e execução também, tudo centralizado. Na gerencial, descentralização e novos formatos organizacionais, tá? Então, nos slides agora, eu vou trazer esquemas assim para facilitar, né, mais o estudo para vocês, né, porque como eu vi umas notas mais baixas, às vezes eu vou, além do texto, eu vou tentar trazer os slides mais esquematizados para ajudar, né, dos meus futuros gestores públicos, né? Tá? E aí, pessoal, objetivo central, né? E as três dimensões, né? Primeiramente, né? A dimensão 1, institucional, legal, né? Que busca o que? A descentralização da estrutura organizacional via novos formatos, agências e organizações sociais, seja o modelo gerencial, né? Que nós falamos anteriormente. Dimensão 2, que trata da gestão, né, maior autonomia, introdução de 3 novas formas de responsabilização dos gestores, isso está lá até no material. E a dimensão 3, que é a dimensão cultural, mudança o quê? De mentalidade, da desconfiança para a confiança limitada. É justamente isso aqui que trabalhamos, a evolução, né, da administração antes, né, burocrática, para a administração gerencial, tá? Então, essa evolução, né, ela é muito importante, tá? Então, vamos trabalhar as dimensões. Primeiramente, né, a institucional legal, tá? Nós temos a quebra do monopólio da execução direta, né, que é aquela noção de centralização da administração burocrática. E eu tenho a criação de agência executiva. Na verdade, a agência executiva é uma qualidade, né, que é atribuída à entidade. Então, autonomia para a execução de políticas públicas. Temos as agências reguladoras, né, com autonomia para a regulação de mercados e serviços, né, tá? Falamos sobre isso, né, anteriormente. E as organizações sociais, que buscam justamente a descentralização para o setor público não estatal, tá, pessoal? Então, isso aí nada mais é a descentralização que é trazida pelo modelo gerencial, tá? E aí a dimensão 2 trata da gestão, né, que é a nova responsabilização, a substituição parcial, né, dos regulamentos rígidos por mecanismos dinâmicos, né? Então está aqui, ó, administração por resultados, essa maior preocupação, não antes na visão burocrática, preocupava-se muito com os processos e o resultado que se dando. Aqui na gerencial, não. Ou a preocupação maior da administração é em relação aos resultados, eficiência, né? Maior controle social, participação cidadã na gestão pública, né? Competição, né? Administrada por excelência, né? Claro. E aí trata, né? Uma nova noção de responsabilização, né? Até o conceito de accountability, né? Que eu falo até na aula, que é justamente a responsabilização do agente público, né? Frente aos seus atos, é óbvio, né? Tá? Eu sou servidor público há quase 20 anos, sei muito bem o que é isso. Tá? Dimensão 3, né, dimensão cultural, que é a virada de mentalidade, né, pessoal? Da desconfiança generalizada, né, que é a base da administração burocrática, né? O gestor ele é presumivelmente suspeito e engessado por uma infinidade de regras. Eu evoluo aqui, né, até o ponteirinho, né, aqui, né, o ponteiro, ó, tá saindo aqui, ó, evoluindo, né, tal, para uma confiança maior, limitada, que é a base da administração gerencial, né, o gestor ele recebe autonomia para agir, ele é cobrado e limitado pelos resultados entregues, não pelo processo burocrático, então, uma preocupação maior com os resultados, tá certo? Então, é a evolução, né? As tarefas exclusivas de Estado, né,
até traga com conceitos e as tarefas, atividades estratégicas, né, contidas no plano diretor brasileiro. O Estado só deve executar diretamente tarefas exclusivas, né, que envolvem o poder do Estado ou aplicam seus recursos. Então, o Estado ele vai analisar o quê? Quais setores que realmente interessam ao Estado. O que não interessa vai para o setor privado. Se alguém lembra, antigamente, a telefonia, por exemplo, era algo estatal, era estatal. Depois houve a privatização, graças a Deus, né? Eu lembro quando eu era criança, fazer uma ligação interurbana era caríssima, não era algo simples, né? Existia uma central telefônica lá e tal. Acabou isso, houve a privatização e o Estado não se mete mais com isso, né? Mas nós temos a agência reguladora, né? Eu não sei se acho que é a Anatel, né? Acho que é a Anatel, se não me engano, que é a agência reguladora dessa parte aí, tanto telefonia móvel como telefonia fixa, né? Telefonia fixa a gente não usa hoje em dia, né? Mas, ó, lembro dessa época, né? Daí, né? Pois é. Lembro por orelhão, né? Ligar e tal, cartãozinho. Antes era até moeda, era o tempo da moeda, era já que bem criança, de uns 7 anos, eu lembro disso. Aí, tarefas centralizadas, pessoal, foco, né? Formulação e controle de políticas públicas e da lei. O executor, as secretarias ou departamentos do Estado. Já tarefas de execução, foca a operacionalização, né, execução descentralizada para agências executivas e reguladoras, né, autônomas, beleza? Tudo isso está no material, tá, que eu passei aí para vocês também, né? Também colecionei esses cartões aí. Pessoal, e aí, né, a questão das organizações sociais e setor privado, né? Ó, serviços providos com recursos de impostos, mas não realizados pela organização do Estado, devem ser contratados com terceiros, né? Aí aqui, fala aqui das organizações sociais, né? Que são segmentos organizados, né? Formando capital social em condições de contribuir com a descentralização da estrutura do Estado, né? As OSs, né? Tá? Há também, pessoal, já até falei numa matéria anterior, das OCIPs, né? Que são as organizações sociais da sociedade civil de interesse público. Aí a diferença é pouca coisa, questão de formalidades, enfim, né? Tá? E aqui, né, atuação nas fases de mercado, serviços sociais e científicos, né, mercados imperfeitos, com alta simetria de informações, executor, essas organizações sociais, né, públicas e são não estatais. Já os mercados funcionais, demais serviços, né, a carga aqui das empresas privadas, tá? Empresas privadas. Motor de controle gerencial, né? Temos as 3 formas gerenciais de controle, aplicam-se de maneira simultânea às agências e às organizações sociais, né? Como eu falei aqui, pessoal, busca, né, por resultados, então havia o controle de resultados, né? As avaliações que o próprio Estado e suas estruturas centrais realizam, né, sobre a ação descentralizada. É até interessante essa questão do resultado. Observe que houve também uma criação das ouvidorias, né? Então, a Unitins tem a sua ouvidoria, né? A Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Saúde, todas as suas ouvidorias. A ouvidoria serve para quê? Você levar denúncias, fazer reclamações, porque há uma preocupação maior hoje, né, com o resultado, certo, que é atingido ali pela prestação de serviço, né? Questão da competição administrada também, né, mecanismos de mercado simulados para garantir eficiência. O controle social, que nós já falamos, né, tá? Que é realizado diretamente pela sociedade civil, que é a participação social na gestão, né, da coisa pública, que é justamente tudo isso é um modelo gerencial, pessoal, né? Então, temos aqui a atuação das agências executivas, agências reguladoras e das organizações sociais. As agências reguladoras têm um papel crucial aqui, importantíssimo, né? Muito mesmo, porque elas fiscalizam, né? Tanto elas regulamentam, né, a prestação de serviço no que for de sua competência, como também, né, promove uma fiscalização intensa, tá? E aí, o antídoto contra o clientelismo, né? A armadilha burocrática aqui que eu falo, até mais alguma explicação, desde 1930 o Estado tentou combater o patrimonialismo e o clientelismo, preocupando-se exclusivamente com regras rígidas, o que engessou a máquina pública, né? Justamente, né? Essa armadilha aqui burocrática. E aí surge a solução gerencial, né?
e trata justamente do quê? Que a reforma não subestimou esses vícios, né? O pressuposto revolucionário, a melhor forma de lutar contra a captura do Estado é tornar a administração autônoma, eficiente e responsabilizada, né? Quando a gente fala de Estado de Direito, é o Estado também sendo responsabilizado conforme a lei que ele mesmo cria, tá? E até fala que a eficiência tornou-se a vacina, né? Justamente esse antídoto aqui para o clientelismo, né? É justamente a eficiência, a busca pela eficiência, a preocupação com o resultado, né? Atingido ali pela prestação do serviço, tá? Beleza, pessoal? Então, assim, iniciei com vocês, né, já a A2, tá? Para quem tirou nota boa, né, eu parabenizo. Houve gente que fez respostas discursivas excelentes, né? Foram muito bem, né? Deu para perceber ali que estudaram mesmo. Eu sei que alguns até estudaram, muitos estudaram, e infelizmente na prova ali aconteceu de não ter um bom desempenho. Então, pessoal, sempre como eu já falava desde a matéria de introdução à educação à distância, sempre mantenha, ó, abra as câmeras aí para tirar uma foto. Eu queria tirar uma foto aqui, tá? Abra as câmeras, por favor. Todo mundo aí. Muito bem, Alessandra Abril, Raíssa, Kellen, Rosa Maria, Francisca, Antônio da Conceição, Rosicler, o nosso querido tutor já abriu, Jordane, Poliana Neta, o Diego, se estiver por aí, Tássio, Felipe, Poliana está sem câmera, tudo bem, acontece, tá? Então, como eu vinha falando, vou só ajeitar aqui para tirar a foto. Não cumulem assunto, já vão estudando. Passou agora o material, já lê tudo. Lê tudo, estuda tudo. Porque a prova vai ter a prova presencial, né? E assim, se atente às atividades. Eu vi muita gente que perdeu prazo. A gente tirou, assim, não foi muito bem na prova presencial, tirou 2 na presencial, então não foi uma nota boa. Mas se tivesse feito os 4 pontos da atividade online, né? Das atividades que estão disponíveis, ficava com 6 e estava, né, tava tranquilo. Teve gente que não fez. Teve gente que tirou 3 na prova e 1 nas atividades. Então, assim, ou deixou de fazer, ou perdeu o prazo, enfim. E o prazo das minhas atividades eu deixo lá para frente, tá certo? Para você mais não deixe acumular o assunto. Beleza? Então vamos aí para a nossa foto, um sorriso bem bonito, todos. 1, 2 e já. Deixa eu só ver aqui se deu certo, né? Porque às vezes, né? Não vai. E qualquer dúvida da matéria, nosso tutor Fabiano está aí disponível para vocês, ele me passa tudo, tá? Mas, em relação à matéria, pessoal, até o assunto de agora, para mim é a mesma pegada, trabalhando essa parte aí de. Só ver que isso deu certo, né? Peraí. Aqui, deixa eu ver se foi. Deu certo. Tá, pessoal? Então, assim, não deixe acumular a matéria, não acumule a matéria para chegar na prova, né, e ter um bom desempenho. Tá certo? Então é isso. Bons estudos, estou à disposição de vocês, tá? E bom feriado a todos. Até mais. Obrigado, obrigado. Bom feriado, senhor. Final Valeu. de semana. Obrigada.